Você que me ouve pela primeira vez, seja bem-vindo ao MCI, Ministério Cristão Internacional Evangelista de Oliveira. Eu sou Michele Oliveira, esposa dele, e venho aqui com alegria no meu coração em Cristo Jesus compartilhar com homens, mulheres, maridos, esposas, noivos, noivas ou até namorados que sonham em construir um casamento. Com alegria eu venho compartilhar a nossa experiência, o nosso casamento, que foi a melhor bênção na minha vida. Agora em setembro, nós iríamos comemorar 13 anos de casados. Mas o Senhor, há quase 3 meses, decidiu recolher o meu esposo para si. E agora ele descansa a sua alma na glória, esperando a volta de Jesus, como a palavra do Senhor promete, para então ser ressuscitado e reinar eternamente na glória com Cristo. E eu espero por este encontro. Aliás, eu tanto almejo por este reencontro, porque eu creio na volta de Jesus e eu sei que Ele está voltando. Quem crê, conhece a palavra de Deus, lê a Bíblia, sabe do que eu estou falando, dessa promessa tão real, tão verdadeira que o Senhor nos dá. Uma promessa de vida eterna, onde todo sofrimento irá acabar, toda dor na nossa alma. E foi essa dor na alma do meu esposo que o Senhor decidiu romper, acabar, porque o céu para o Adi, você que já acompanha o ministério dele, sabe das suas palavras, quem verdadeiramente conhece o testemunho dele, sabe o quanto o céu era real para ele, era verdadeiro. Ele falava, a gente muitas vezes tinha a sensação que ele estava tocando em Cristo, tocando no Senhor, com toda a sinceridade do seu coração. E não há nada melhor na vida de uma mulher quando ela é casada, se relaciona sendo noivo, namorado, com um homem cristão, um homem que verdadeiramente teme ao Senhor, porque temos a natureza humana, somos humanos, temos a nossa história de vida. Quando casamos, nós carregamos a nossa bagagem de traumas. Todos nós temos alguma história para contar. Ou os nossos pais a se divorciar, ou a perda dos avós, que muitas vezes para alguns representa a figura materna ou paterna. Não conviver com os irmãos, todos nós temos. Temos a nossa mala de traumas. Para alguns é bem mais difícil romper tudo isso, ou tirar, curar-se. Pode ser bem mais difícil, mas quando estamos em Cristo, tudo parece ser bem mais fácil, no sentido de que em fé, na fé no Senhor Jesus Cristo, há milagres que nos alcançam,
milagres que rompem traumas, que nos dão uma vida nova, que nos restauram interiormente para então seguirmos tentando ter uma vida, porque para muitas mulheres casar é a realização de um sonho. Eu me lembro que eu não tinha aquele desejo forte de casar. Eu brincava com minha mãe e dizia que eu ia só adotar uma criança. Mas então o Senhor mudou toda a minha história há 12 anos atrás, quando eu conheci meu esposo Adil. Ele que tanto através do Senhor, usado por Deus, porque quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele usa quem Ele quer. Porque o Senhor é o Senhor. Os propósitos dEle, a palavra do Senhor diz que Deus não é o homem para que imita, e a palavra dEle não volta vazia. Quando Ele tem uma promessa para a nossa vida, porque Ele tem uma promessa para cada um de nós. A primeira é nos dar a vida eterna, porque por amor a Deus, o Senhor deu seu único Filho, Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados para nos dar uma vida eterna. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nós precisamos ter uma vida, uma história para contar, para principalmente conhecer a palavra de vida eterna, porque é na palavra do Senhor que nos libertamos, porque o Senhor veio para tirar as prisões de nós, os cativos, aquilo que oprime, porque aquele que está em Cristo não vive oprimido, não pode viver oprimido. Aquele que está em Cristo há sempre um renovo a cada dia. E foi conhecendo a palavra do Senhor que isso foi se firmando dentro de mim. E então Deus escolheu que o meu casamento seria a obra que Ele iria fazer na minha vida. Então creia que o Senhor tem sempre algo a fazer na sua vida, ou através do seu casamento, ou através dos seus irmãos, no trabalho. De alguma forma o Senhor quer nos abençoar e Ele sabe a área na qual nós precisamos crescer, conhecer, amadurecer emocionalmente e principalmente espiritualmente, porque acima de tudo está a nossa vida espiritual. De nada a gente ter uma vida, como a palavra do Senhor diz, de que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma. Tem gente que tem uma história para contar, mas uma história de prazer, prazeres do mundo, mas não há profundidade nas palavras de uma forma espiritual. Tantos de nós empolgados, com o olhar voltado somente para esta vida terrena, porque a palavra do Senhor diz: em tudo primeiro buscai as coisas do alto. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. E quando Ele escolhe uma área da nossa vida para trabalhar a nossa vida espiritual, é a maneira dEle, é do jeito dEle. E quando você chega no topo que o Senhor quer, no momento em que o Senhor quer, você enxerga que tudo, toda lágrima, toda dor, porque acredite, há um preço muito alto para seguir o que o Senhor quer que a gente passe. Não é fácil, porque tudo que é bom tem o seu preço, a começar pela morte de Jesus naquela cruz, o preço que Ele pagou, a dor espiritual que o Senhor pagou, por amor a cada um de nós. E então o Senhor escolheu o meu casamento. Eu conheci o meu esposo, nós
namoramos, ficamos noivos e casamos em 19 dias. E então foi tudo muito... Eu às vezes costumo testemunhar, porque de fato foi o que aconteceu, que foi um período muito difícil. Minha mãe me questionava muitas coisas, ela sofreu muito, porque ela não entendia. E principalmente eu não estava entendendo nada. Mas depois, com o tempo, nós fomos conhecendo o que o Senhor estava querendo fazer na minha vida. Porque foi através do meu esposo que eu conheci a palavra de Deus. E quando ele sempre foi um homem muito resolvido. No nosso primeiro encontro ele falou da vida dele, quem ele era, onde trabalhava. Ele tinha 2 filhos, ele tinha o trabalho, ele ensinava como professor universitário, ele tinha essa área que ele dedicava um pouco da sua vida, tinha o seu trabalho principal. Então ele foi bem transparente. E aí, em conversas, nesse primeiro encontro, foi várias páginas do livro da vida dele que ele me apresentou. Ele sempre foi assim, muito aberto sobre a vida dele, transparente até demais, eu dizia para ele. E então o Senhor quis o nosso casamento. Não foi fácil, porque derramamos muitas lágrimas. Nosso casamento foi firmado a começar pelas dores. O comum das pessoas quando casam, elas têm aquele momento de prazeroso, de casamento, festa de casamento, de lua de mel. E então, com o tempo, bate na porta a realidade de cada um, os traumas de cada um. Porque, como eu bem falei anteriormente, todos nós, quando casamos, nós levamos a nossa bagagem de traumas, a nossa história de vida, desde pequeno, e o que aquilo vai refletir lá na frente, principalmente no nosso casamento. Se a gente procurasse, como casados, se procurássemos conhecer a história de vida com quem nos casamos, muita coisa facilita. Uma convivência conflituosa, cheia de problemas. Quando você passa a conhecer o porquê daquela atitude, muita coisa muda. E foi esse caminho que nós tentamos seguir, porque eu vinha de um lar diferente do dele. Eu sempre tive meus pais, sempre tive meus irmãos, convivi com cada um deles, graças a Deus. Tivemos uma convivência muito abençoada, uma infância muito abençoada, onde minha mãe sempre procurou nos proporcionar a nossa infância, muito cuidadosa sempre nos estudos. E por infelicidade, o Adi perdeu o pai muito cedo, a mãe dele sofreu muito também, teve que viver longe dos irmãos. Uma história de vida muito sofrida. E eu te convido mais uma vez para você conhecer o testemunho de vida dele. Está lá no canal dele no YouTube, MCI Evangelista Adi Oliveira. Você pode ouvir as pregações dele, porque ele sempre foi muito usado pelo Espírito Santo. O chamado dele era pregar a salvação em Cristo Jesus. Esse amor que o Senhor tem por cada um de nós e nos querer dar uma vida sem dor e sofrimento. E então eu tinha a minha bagagem e ele tinha a bagagem dele.
E assim foi dando certo, porque eu tinha uma base, eu tinha uma estrutura emocional para lidar com os traumas que ele passou. E Deus faz a obra muito bem feita. O Senhor é perfeito e em tudo Ele cuida, porque o Senhor é minucioso, Ele é organizado. E deveríamos tomar isso como exemplo a sermos, como Jesus é, como o Espírito Santo é. E eu sempre gostei, desde muito adolescente, dessa área do comportamento, estudar traumas, a personalidade da pessoa, o que isso acarretava em sua vida, o seu comportamento em si. Eu sempre tive uma queda por essa área. E então muita coisa foi bem, digamos, entre aspas, fácil de entender o meu esposo. Mas eu posso dizer que se não fosse a luz do Espírito Santo, na primeira semana de casados, nós teríamos nos separado. Porque não é fácil quando você casa com alguém que tem muitos traumas guardados, abafados, dor sufocada na alma, história de abandono e rejeição. Não é fácil. E o sofrimento da minha mãe na época é porque ela não entendia como em 19 dias eu iria casar, como isso poderia dar certo. Ela muitas vezes me questionava se eu estava grávida, eu dizia que não estava grávida. Quando nós ficamos noivos, porque de repente eu apareci com o namorado, de repente eu estava noiva, de repente eu iria casar. Eu entrava no trabalho, antes eu tirava a minha aliança e guardava, constrangida. Porque eu sempre fui uma pessoa que procurei ser reservada na minha vida pessoal, porque eu acho que isso é importante. Quanto mais você se expõe, mais explicação você tem que dar para as pessoas. Quando muitas vezes elas querem apenas ouvir o que a gente está passando. E não é nem ouvir de dar atenção, é de curiosidade. Então o Espírito Santo foi me guiando. E então eu fui sabendo lidar com toda a situação, enfrentei. Eu me lembro que meu pai chegou para mim e disse: minha filha, você tem 26 anos, você deve saber o que está fazendo, só responda pelos seus atos. E essas palavras dele eu guardei em todas as crises no meu casamento. As crises com meu esposo era porque muitas vezes ele não sabia lidar, porque ele precisava de cura interior. Porque todos nós, quando passamos por trauma, aquilo fica marcado na nossa vida, aquilo fica perturbando a nossa vida, a nossa vontade de querer viver, de ter uma vida. E isso foi se desfazendo ao longo da vida dele, porque a gente não sabe. O poder pertencia a Deus. E até onde isso iria se estender era permissão do Senhor. E em tudo eu sempre via Ele dando graça. Ele nunca questionou por que ele teve que ter aquela vida, porque ele teve que sofrer. Muitas vezes eu via Ele glorificando o Senhor, porque desde a primeira vez que nós nos conhecemos, Ele deixou claro onde estava a sua fé, que era em Cristo Jesus. E aquilo já me chamou a atenção, porque eu fui criada recebendo princípios do catolicismo, mas no fundo existia um vazio na minha alma. E na época, quando nós nos conhecemos, eu era coordenadora de Crisma. Tinha um grupo de jovens no qual eu me dedicava aos sábados em encontros para a gente estudar a Bíblia. Estudar o que eu, na verdade, não conhecia. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade libertarás. E então ele disse: Michele, você não precisa continuar com esses encontros. Eu não entendi depois que eu fui entender, mas eu segui a orientação dele.
Fui guiada pelo Espírito Santo. E então muitas coisas eu fui deixando de lado à medida que eu fui lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Com poucos dias de casado, ele me deu uma Bíblia, que é a que eu tenho ainda hoje. E então muitas escamas foram caindo dos meus olhos. E o Senhor foi me libertando de muita coisa, a começar pelo vazio que eu sentia na minha alma. Esse vazio foi preenchido com a palavra do Senhor, a palavra verdadeira que liberta. E então hoje eu testifico a minha fé em Cristo Jesus. Foi nela, na palavra do Senhor, que eu me libertei. E hoje eu conheço as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Como uma pessoa verdadeiramente cristã que testifica a sua fé em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E eu louvo ao Senhor pela minha vida, pelo meu casamento, o casamento que eu tive. E quando meu esposo faleceu, eu confesso que eu fiquei sem o chão. Mas aquela fé que eu escolhi ter, eu me agarrei a ela para não entrar no desespero. Para não deixar de crer que o Senhor tem um propósito na minha vida que não acabou com a morte do meu esposo. E esse propósito é continuar a obra do Senhor, que Ele começou na minha vida através do meu casamento. Eu me coloco agora ao lado de muitas mulheres que estão sofrendo também em não ter mais o marido por perto. Eu espero que muitos deles tenham conhecido a palavra do Senhor e estejam descansando na glória, descansando a sua alma na glória com o Senhor. E se não for em Cristo, não teremos casamento, não teremos o namoro, o noivado. Porque em Cristo nós seremos muito abençoados. O Senhor conduz e dá tudo muito certo, mesmo tanta coisa dando errado. Porque estar em Cristo é um paralelo de desafios, de enfrentar, mas ao mesmo tempo ter fé que o Senhor está no controle de tudo, porque a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor. O Senhor nunca nos tira algo que não seja para o nosso bem. Eu nunca perdi o meu esposo, porque a vida dele nunca pertenceu a mim. Ele só não está comigo fisicamente, porque o que Deus permitiu através dele que acontecesse na minha vida, me faz senti-lo todos os dias ao meu lado. Porque sermos marcantes na vida de alguém através da palavra de Deus, isso é a melhor coisa que deve acontecer nas nossas vidas. Que o Senhor faça esta obra na minha vida, me use para que eu seja marcante na vida das pessoas através da luz do Espírito Santo. Estar em Cristo não é ter uma vida sem sofrimento. Não é ter uma limpeza total dos nossos traumas. O Senhor, se quisesse, poderia fazer, limpar todo o nosso histórico de traumas. A gente casa, não tem nenhum trauma, não tem nenhuma dor na alma. Isso para o Senhor é um piscar de olhos, mas porque Ele não faz isso por completo, é com Ele. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as ocultas pertencem a Deus. Então cabe ao Senhor não nos revelar tudo, porque Ele sabe, nós somos humanos, temos a natureza humana que habita em nós. Então foi através do meu casamento que eu conheci Jesus. Eu me lembro no começo da minha fé,
quando eu passei a ler a Bíblia, eu me sentia muito constrangida para testificar da minha fé às pessoas, o que elas iriam dizer para mim. Ah, você agora é crente. Ah, você agora é evangélico. Primeiro que eu não sou nenhum dos dois, porque o diabo também ele é crente, porque ele crê na palavra do Senhor. Eu sou cristã. Aquele que testifica a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é verdadeiramente um cristão. Não é de boca para fora, é de fé. Eu testifico a minha fé em Cristo. E eu lembro que no começo eu tinha receio de falar para alguém e eu fui amadurecendo com relação a isso. Não me importa com que digam de mim, importa o que o Senhor acha de mim. E eu vou testificar a minha fé. E para quem quiser ouvir, o quanto meu casamento é importante na minha vida. Então, se você está passando lutas no seu casamento, se o seu esposo for um homem cristão, não desiste dele, ora por ele. Eu me lembro que o Espírito Santo me disse: ore por cada área da vida do seu esposo. E então eu peguei um caderninho, comprei um caderninho e especificamente eu anotei cada área da vida dele, todas as áreas da vida dele. A área sentimental, do trabalho, a vida sexual, seus traumas de infância, sua convivência com familiares, com seus pais, seus irmãos, com o relacionamento com os 2 filhos dele. Eu orava, não era algo todo dia como um ritual, mas aquilo era um propósito de vida. E por cada área da vida dele, eu orei. E eu tenho meu caderninho guardado. E como isso me ajudou, como o Espírito Santo, de uma forma bem específica, me orientou como eu deveria orar. Pela saúde emocional dele, pela saúde mental, pela saúde física. Todas as áreas da vida dele, o Espírito Santo me revelou. E quanto Deus me mostrou tantos traumas se desfazendo. Se você não está no casamento que você queria ter, por impulso, ou porque você não está sabendo lidar, você não está sabendo como agir, porque de nada adianta agir por nossas forças próprias. Não adianta. Tem que ser a luz do Espírito Santo. Porque por si só a gente não faz. Mas se formos conduzidos à luz do Espírito Santo de Deus, Ele nos dirá o que fazer. E eu me agarrei a isso. Era um propósito. Eu tomei como um propósito de fazer por amor. Porque a palavra do Senhor diz: tudo o que fizeres, faça com amor, como se fosse para o Senhor. E o meu esposo era um pedaço de Deus nas minhas mãos. E à medida que eu fui conhecendo a vida dele, quem ele era, eu não desistia. E quanto mais eu conhecia, mais pesado ficava, mais trabalho eu tinha. Muitas vezes eu não sabia o que fazer. E eu não buscava ninguém para pedir orientação. Não estou dizendo que é errado. Mas se você tiver que fazer, faça com alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que é cristão, porque você pode receber conselhos totalmente contrários aos princípios de Deus. E o Espírito Santo me conduziu a uma forma diferente. Muitas vezes eu dizia: Espírito Santo, me ajuda. Foi o melhor período de profundidade que eu tive à luz do Espírito Santo. Era algo muito revelador, era algo muito pessoal. Em cada provação eu dizia: Espírito Santo, me ajuda e me conduz. E aquilo ia acontecendo. Porque eu fui conhecendo o caráter do meu esposo, o homem que ele era, os princípios que ele tinha, princípios cristãos. Então eu tinha todo motivo para nunca desistir dele. E quanto mais eu lutava pelo nosso casamento, mais eu era abençoada, mais eu crescia,
mais eu sabia cuidar dos meus pais, mais eu sabia amar os meus irmãos. Cada provação com ele, eu dava um salto na minha vida. Foram 12 anos, eu o conheci aos 26 anos, eu vou fazer 40. Mas a experiência que eu tive, a profundidade de experimentar na prática, de viver a palavra de Deus foi profunda. E foi a melhor fase da minha vida, foi crescer espiritualmente. Porque de nada adianta a gente crescer na vida profissional, em áreas da nossa vida, mas que a espiritual esteja carente, esteja apagada. De nada adianta. A nossa vida espiritual, ela é necessária, é importante. E foi no meu casamento, foi em oração, joelho no chão, lendo a palavra de Deus, que nós lutamos um pelo outro, porque o meu esposo, ele orava por mim. Tem um casamento onde você ora pelo seu esposo e ele ora por você, onde a amizade prevalece, o respeito. Embora no começo tudo seja bem difícil, mas é como eu lhe disse, se o Senhor tiver propósito na sua vida, de alguma forma Ele quer trabalhar nela de uma maneira profunda, Ele vai usar o seu casamento, Ele vai usar o seu esposo, ou seja lá como for. Mas a área que Ele escolher, você precisa orar e ter a luz do Espírito Santo de que é aquilo que você precisa lutar, é por aquilo que você precisa lutar. E o Senhor te revela que é naquela área que você está crescendo, como Ele me revelou. Bem, alguns meses depois o Senhor me revelou que seria a área que eu iria crescer na minha vida. E eu dei um passo. E o meu esposo sempre foi luz na minha vida, porque me ajudou na minha vida profissional, na minha vida sentimental, em crescer emocionalmente, porque Deus não é sentimento, Deus é atitude. E amor não é sentimento, amor é atitude, porque a Bíblia diz que quem ama cuida. Então, é assim que o Senhor opera, é assim que o Senhor trabalha. Se você estiver passando lutas no seu casamento, você está orando pelo seu esposo, você tem apresentado a Ele, você tem apresentado Deus, todas as suas angústias, as suas dores. Apresente o seu esposo a Deus, ore por ele, pelas áreas da vida dele. Se ele é um homem, porque Deus transforma todas as coisas. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu lar, lute pelos seus filhos. Tenha um casamento à luz da Bíblia. Deixe o Espírito Santo orientar as suas atitudes, porque o alvo principal de Satanás é o casamento, porque ele destruindo o casamento, ele destrói a sociedade, ele destrói os filhos. Eu não sei a sua dor que você está passando, mas se não for em Cristo, você não vai vencer. Se você vencer, não é uma vitória completa. E é tudo muito vazio. Mas aquele que está em Cristo e tem a sua vitória, ela é de forma profunda, ela é completa. Muita coisa é transformada na sua vida. E você tem cada lágrima derramada como gotas nas pétalas da sua fé, que estão permitindo o jardim da sua fé florescer. As lágrimas em Cristo é assim, essa sensação que eu tenho, que a nossa fé floresce com lágrimas no Senhor, que a nossa dor em Cristo glorifique o nome de Jesus. Tenha o seu esposo, a sua esposa
o seu casamento como algo precioso que o Senhor quer que você cuide e lute. Porque quem ama não desiste, quem ama cuida. E eu lembro do meu esposo com toda a alegria do meu coração. Primeiro por saber onde ele está. Ele está no sono da paz, descansando a sua alma, sem dor nem traumas, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo, que será em breve, para então ressuscitar e reinar com Cristo Jesus. E eu guardo tudo que eu aprendi com Ele. E o que eu aprendi não pode ficar guardadinho numa caixa de recordação. Ela precisa ser repassada. Porque quando o Senhor nos abençoa, Ele quer que a nossa vida seja bênção para outras vidas. E o que é bom, a gente precisa dividir com as pessoas. E a palavra de Deus é tudo na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é a nossa orientação espiritual, é onde vem o melhor conselho. Se você está passando problemas, lutas, travando lutas no seu casamento, busque alguém que conheça a palavra de Deus. Não busque alguém que não tem um bom casamento. Uma mãe, ela vai buscar orientação em quem não é mãe? Eu estou falando no bom senso, é lógico, porque tem mães que estão passando problemas com os filhos que elas vão buscar um profissional, por exemplo, que não é casado e aquela pessoa sabe dar uma orientação. Mas eu estou me aprofundando, eu estou falando de vida espiritual. Estou falando de Bíblia, de ensinamentos cristãos. Que acima de tudo, em tudo, é a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que até a fé que a gente tem é o Senhor que nos dá. Então, nas suas lutas, busque a orientação do Espírito Santo. Ore a Deus e peça que me ajude nesta batalha. Você terá a sua vitória como eu tive a minha. Eu sempre vou sentir saudade do meu esposo. Sempre. Sempre falar dele me traz alegria. Mas falar dele é uma missão que eu tenho. Porque a vida de falar dele é falar de milagres, é falar de Jesus. Porque era isso que ele testificava. E eu estou aqui para testificar da minha fé, que foi em Cristo Jesus que eu tive um casamento abençoado de muitas lutas, muitas lágrimas, mas lágrimas que me ajudaram a crescer espiritualmente, emocionalmente. Foram lágrimas de bênçãos. Essa é a melhor vitória, é aquela que estamos em Cristo Jesus. Então não desista do seu casamento. Apresente ao Senhor suas lutas e Ele lhe dará a vitória. E eu oro para que o Senhor abençoe o seu casamento, que o Senhor te ajude na dor que você está passando. Se é um marido que é ausente, que está traindo, que rejeita os filhos, que desrespeita os seus pais. Cada um tem a sua luta. Se é problema com álcool, com drogas, cada um sabe o que está passando. Eu oro para que o seu coração, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo te leve a ouvir e crer na palavra dele, que ele em tudo tem uma resposta para nós. Que o Senhor possa te abençoar e te conceder dias de paz. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo.